Estamos de volta, mais um podcast, quinta roda dos esclarecedores, hoje com o tema eleição e predestinação. Você que nos acompanha, nós estamos estudando as lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical, publicado pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nós estamos estudando nesse trimestre a Igreja Eleita, com os comentários do pastor Douglas Batista, ali do Distrito Federal. Nós estamos falando sobre a igreja redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito da promessa. A lição de número 3, que é o objeto de estudo deste domingo, trata sobre eleição e predestinação. Só existe aí 2 anos, 2 séculos mais ou menos, ou melhor, 2000 anos de discussão acerca desse tema, e nós não vamos conseguir definir isso aí rapidamente desse jeito, né? Então o que acontece? Eu quero trazer para vocês que hoje nós vamos falar sobre esse tema. Nós estamos aqui na roda de esclarecedores. Eu sou o Adonias Carvalho e quero dizer que antes de haver criação, houve eleição. Rapaz, vá na sequência aí, irmão. Não pode se apresentar, vá. Não se apresenta. Eu sou o Kennedy. A paz do Senhor, queridos irmãos, eu sou o Kennedy Maciel e estamos aqui para aprender e tentar compreender um pouco mais sobre esse assunto que é tão debatido, mas que é muito importante, que é falando aqui sobre eleição e predestinação. Muito Meu nome bem. é José Carvalho, não sou pelagiano, nem semi-pelagiano, muito menos calvinista e nem arminiano. Eu sou bíblico. A paz do Senhor, meus amados. É um prazer estar com você aí nessa manhã. E eu quero te dizer o seguinte: assembleianos creem sim na predestinação. Meu Deus. Rapaz, Kennedy, só tu não pensou no tema, Kennedy. Todo domingo. Forte Brasil. Rapaz, muito bem, muito bem. Nós estamos aí, né? Você já pode compartilhar essa live com seus amigos. Nós estamos pelo YouTube e estamos também pelo Facebook. Se você quiser dar preferência a compartilhamento pelo YouTube, tem toda a facilidade, caso você tenha uma Smart TV, de projetar isso numa Smart TV. Mas o fato é, compartilhe, são conhecimentos. Nós passamos aí mais de uma semana estudando seriamente a respeito de tudo isso. E eu quero incentivar você a compartilhar todo esse material. E aí eu quero começar aqui com os meus amigos. Nós já nos apresentamos, o tema é um tema um tanto polêmico, porque trata sobre uma série de conceitos, uma série de interpretações. Nós vamos perceber isso ao longo desses aspectos históricos que a nossa intenção é abordar nesta manhã. E eu quero começar aqui já conversando com os meus amigos esclarecedores. Eu quero dizer que eu não sei de muita coisa hoje. Ele sempre diz isso toda vez. Aí quando pensa, não, ele aparece aí com uma joia. Não, estamos aí devagarzinho. Uma pérola. Mas eu quero começar fazendo algumas... Eu acho que talvez o ponto-chave da nossa conversa de hoje, meus irmãos, seja a gente tentar definir primeiro alguns termos, né? Eu acho que talvez a gente caminharia bem fazendo algumas definições de alguns termos, né? E para a nossa visão, que aí o irmão José, aproveitando até a fala do irmão José, quando ele coloca que não é armeniano, não é calvinista. No entanto, a gente, como assembleianos, nós nos aproximamos um pouco mais. Ele vai explicar isso ao longo da discussão dele. Não chama ele de herege agora, não. Deu um tempinho para ele se explicar, né? Mas talvez a gente esteja mais próximo do pensamento de Armínio do que do pensamento de Calvino. E um termo muito caro para os arminianos é exatamente a ideia de presciência, que é como a gente começa conversando. Eu acho que talvez a gente precise definir um pouco esses termos. E aí eu quero começar falando sobre o que seria a presciência de Deus, né? Porque é um termo que nós vamos fazer o uso dele ao longo da nossa discussão. Então a revista você pode acompanhar. Quero dizer que o texto base está lá em Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 4 até o versículo 12. E a gente vai caminhar por essa terminologia aí, fazendo essas observações, tá bom? E aí, um de cada vez aí. Os irmãos estão ricos no conhecimento. Para não tumultuar, Para né? não tumultuar. Quando se fala aqui da presciência, e a gente poderia estender essa discussão
Eu estive vendo em relação a esse conceito dessa palavra presciência e ele pode ser mais extenso do que a gente imagina, né? Mas quando se fala de presciência, a gente tem uma ideia de um atributo de Deus, onde Deus ele conhece todas as coisas. Está muito ligado à onisciência, né? Ele conhece todas as coisas, conhece o futuro, conhece o que vai acontecer, mas não somente isso, né? Mas essa presciência, ela significa amar o ser humano desde a eternidade, né? É Deus conhecer algo, mas amando, conhecer a humanidade, conhecer as pessoas, mas amando, né? Deus determinou desde a eternidade amar e redimir a raça humana através de Cristo. Basicamente isso. Quando a gente vai buscar na Bíblia, porque existem algumas palavras que nós nos utilizamos para a doutrina que elas não estão implicitamente lá. Então, duas palavras que não estão bem claras na Bíblia, que nós utilizamos muito, é trindade e missão, por exemplo. Mas existe a doutrina da trindade, existe sim um processo missiológico, ou até mesmo, por que não dizer missional. Mas quando nós falamos de presciência, nós encontramos alguns textos, nós encontramos isso em Atos, nós encontramos duas referências dessa palavra, desse termo, em Romanos. Nós encontramos também na primeira epístola de Pedro, também em 2 momentos. E todas as vezes que a palavra presciência aparece, e aí eu vou me limitar a dar o significado da palavra, eu não vou mergulhar no significado filosófico, até mesmo contextual, no que diz respeito àquela visão, porque a palavra do grego para presciência são utilizadas duas, prognóstico e prognosis, que significa conhecimento, pré-conhecer ou até mesmo presciência. É importante isso que você está falando, Zé, porque quando a gente vai entrar na discussão com calvinistas especialmente, eles gostam muito de atacar esse termo, né? Não existe esse negócio de presciência, é uma rota de escape. Mas o que você está dizendo? Que tanto predestinação tem o termo bíblico, predestinação, mas presciência também está na Escritura, é bíblico. Nós jamais poderemos dizer que eleição, predestinação e presciência não é bíblico. Podemos dizer que não entendemos de uma forma correta, mas que é bíblico, existe sim o texto bíblico. Um dos textos mais utilizados é o de Romanos 8:29, quando Paulo vai dizer, onde lemos que Deus predestinou os que antes conheceu. Ou seja, presciência seria esse conhecimento prévio, antervio, de antemão, né? Essa seria a ideia. Isso, aí eu vou dar o meu exemplo. Deus, na eternidade, me amou de uma tal maneira que na eternidade planejou eu ser resgatado por seu filho. Então, nada na história do relacionamento de Deus com o homem foi por acaso. Então, Deus planejou e pela sua presciência, Ele viu hoje, ou Ele viu lá no ano de 1998, quando eu entreguei minha vida a Jesus, Ele com a sua presciência viu que um dia eu iria aceitá-lo. Essa graça preveniente, e aí é onde eu quero entrar no detalhe, porque infelizmente hoje, eu repito, o nosso objetivo aqui, ele não é colocar um posicionamento humano acima, superior em detrimento a outro, mas como nós cremos, assembleianos, como nós vemos essa interpretação bíblica e defender os nossos pontos. Por quê? Porque infelizmente existem muitas, mas muitas injustiças, desonestidades. Muitas pessoas são desonestas quando falam sobre esse foco da visão da teologia arminiana. Então essa presciência é Deus conhecer previamente, e lá Ele conhecendo, Ele saberia que nós iríamos então responder ao seu chamado por uma graça preveniente, porque nós somos mortos nos nossos delitos. O morto não reage, o morto ele não tem opção de falar nada, ele simplesmente é alcançado por essa graça. Naquele momento ele é capacitado para escolher ou não. E aí eu trago aqui para defender já esse ponto de vista inicial que aconteceu com Lídia lá em Atos, no capítulo 16 e o versículo 14, assim:
Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. Olha a segunda parte como é interessante. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. Quem abriu o coração dela? O Senhor. Para quê? Para entender a mensagem de Paulo. Não diz que Deus abriu o coração dela para ela ser salva. Diz que abriu o coração dela para ela receber a mensagem do apóstolo Paulo. Então, essa é a presciência de Deus. Deus, ele é soberano. Na mesma forma, o irmão Kenneth bem colocou, a presciência ela está dentro da onisciência de Deus. Então é atributo do Senhor. Ele conhece. E como o Romano diz, que ele nos predestinou, predestinou os que antes conheceu. É a presciência. E 1 Pedro 1:2 diz, onde o apóstolo salva os eleitores, segundo a presciência de Deus Pai. Isso é muito bacana. O Kemuel quer fazer suas colocações. É interessante e é importante nós salientarmos o seguinte, né? Eu quero iniciar minha fala nesse ponto, falando que nós não temos a pretensão de esgotar o tema nessa manhã. É um tema bastante profundo, extenso. E também, já que nós vamos falar de eleição e predestinação, né? É o tema central dessa manhã. Nós também não temos, ou pelo menos falo por mim, não tenho a intenção de querer converter ninguém ao arminianismo, ao calvinismo, não sei o que a gente vai concluir aqui no final, mas nós queremos tratar do tema, trazendo posicionamentos, principalmente dentro da corrente assembleiana da qual nós participamos e somos integrantes, né? Então, assim, já falando especificamente da presciência de Deus, né? Presciência de Deus refere-se ao saber de Deus, né? Sobre o que está por vir e o que acontecerá, né? Deus conhece o que vai acontecer, né? Ele já desde a eternidade, ele sabe tudo que vai acontecer. Não porque ele predestinou tudo. Não porque ele predestinou tudo, mas porque ele sabe as atitudes que nós tomaremos, né? Até mesmo aquilo que aconteceria se tivéssemos uma atitude diferente. Então, eu chamo a atenção para esse ponto, né, que a predestinação ela tem a ver dentro da soteriologia, né, que é a parte da teologia que estuda a salvação do homem por Jesus Cristo. Dentro da soteriologia, a predestinação significa que Deus previu na eternidade, né, quantos chegariam ao arrependimento, chegariam à salvação, né? Não porque ele predestinou esse ou aquele para a salvação ou para a perdição, mas porque ele conhece os meus atos, conhece aquilo que eu vou decidir, mesmo antes de eu saber. Nem eu não sei, mas o Senhor já sabe o que eu vou decidir. É interessante que até porque se eu não afirmar que Deus conhece todas as coisas, que Deus conhece o futuro, se eu não afirmar isso, eu vou entrar em contradição com a própria palavra, quando mostra os seus atributos, que ele é onisciente, ele é eterno, né? Se ele é eterno, não existe início e nem fim. E se não existe início e nem fim, ele conhece tudo que está na eternidade para trás, como para a eternidade para frente, vamos dizer assim, de uma forma mais clara. Então, e com a sua onisciência, ele vai conhecer tudo. Então, se eu disser que ele não conhece tudo, se eu afirmar isso, então eu vou estar desfazendo algo que a Bíblia já afirma. Então, Deus, ele conhece tudo que vai acontecer, conhece tudo que tudo, e todas as pessoas, ele conhece tudo que vai acontecer, o que aconteceu, por causa desse atributo que ele tem. Mas isso não quer dizer que Deus está tirando o meu direito
de estar fazendo ou deixando de fazer, né? Por que eu estou aqui hoje? Por que nós estamos aqui agora? Me deu vontade de não vir aqui por causa do tema que eu sei que é complicado de discutir, né? Parece que você não foi o único, não. Mas aí o que acontece? Eu digo, não, eu tenho que ir. Eu entendo que eu tomei essa decisão. É claro que eu não sou aquela pessoa que eu vou estar afirmando, eu tomei porque... Não, Deus não tem nada a ver com isso, quem tomou a decisão foi eu, porque eu é quem decido tudo. Tá, por um lado sou eu quem decido, é uma responsabilidade minha, e eu tenho consciência disso. Mas eu não posso tirar e negar o fato de que Deus está no controle de todas as coisas. Então é algo que de repente alguém mais que confusão para a gente estar entendendo isso. Como é que pode? Ele decidiu, mas Deus está no controle. Entenda que Deus conhece todas as coisas, está no controle de todas as coisas, mas que você é responsável pelo que você faz. Eu sou responsável de ter vindo aqui. Se eu não tivesse vindo, eu seria responsável de não ter vindo, e os meninos iam puxar as minhas orelhas se eu não tivesse vindo, porque eu tinha um compromisso de estar aqui. Então cabe mais ou menos a isso. Só dar uma pincelada nessa questão de que Deus, para ir construindo esse pensamento, numa visão bíblica, eu falei sobre Lídia. Deus abre o coração dela e para que ela escute a mensagem do apóstolo Paulo. Então, nessa presciência, Deus viu que um dia Lídia seria exposta a uma palavra. Então ele, com essa graça preveniente, uma graça prévia, uma graça capacitadora, uma graça que a levaria a entender e o propósito. Naquele momento, ela iria tomar a decisão se sim, se não. Quando eu olho para Mateus capítulo 13, versículo 18, a parábola do semeador, Cristo ele pontua que a diferença de vingar ou não a semente, não foi a semente, porque a semente foi lançada sobre vários terrenos. Uns aceitaram, e ele disse, esses são aqueles que ouvem e não praticam, esses são aqueles... Então, na própria parábola do semeador, contada por Cristo, a gente observa que houve um esforço do semeador, a semente sendo a mesma, agora o terreno foi diferente. Um terreno aceitou frutificar, outro terreno não. Eu ia fazer essa colocação... Assim, nesse primeiro bloco, você que está nos assistindo, não desista ainda não. Eu sei que está meio complexo. E nós estamos aqui primeiro definindo o que é presciência. Nós vamos caminhar por eleição, vamos caminhar por predestinação e ainda vai. E aí assim, eu fico pensativo com relação a isso que vocês estão me dizendo. Até que nível, escute bem a pergunta, essa predestinação é válida. Nós estamos aqui usando exemplos do dia a dia. Mas eu poderia pensar nessa predestinação, ou até mesmo nessa soberania de Deus, inclinando o homem para a salvação, ou para tudo que o indivíduo faz. Porque assim, aí a gente caminha por um terreno perigoso. Nós não podemos... Porque a gente caminha, só concluindo, por um caminho perigoso, porque aí meio que eu tiro a responsabilidade humana. Eu disse, não fui eu não. Mas como é que a gente entende isso? É válido, Dom, você pontuar nisso, porque quando você coloca, sim, mas... E a responsabilidade tirou de tudo. Vale lembrar que a forma mais enlinhada, né, linheira com que pensamos, é que essa predestinação ela é resultado de uma eleição, né, no que diz respeito ao aspecto da salvação. Porque se você abre a boca para dizer, eu tenho um livre arbítrio, eu faço o que eu quero, tudo, eu sou livre para escolher o que eu quero, você incorre um erro gravíssimo. E quando se abre a boca e diz, eu não sou responsável por nada, Deus é responsável por tudo da minha vida, você incorre num erro. Os extremos são muito perigosos nesse aspecto aí, né? Vamos lá. Eu não escolhi ser amigo desse cara, nem desse. Nem escolhi. Você está querendo dizer que foi castigo de Deus para as nossas vidas? Peraí, rapaz, deixa eu continuar. Eu não escolhi ser filho da minha mãe. Eu não escolhi nascer em Arã, Maranhão, onde eu nasci. Eu não escolhi isso. Eu não escolhi nascer bonito desse jeito, moreno, dos olhos parecendo modesto, índio, porque esses olhos aqui é de um sangue indígena. Eu não escolhi em setembro de 2007 estar em Piripiri, fazendo um trabalho missionário, um povoado, onde o nosso pastor na época era secretário de missões. Eu não escolhi anos depois de morar aqui. As coisas aconteceram quando eu disse, meu Deus, eu estou aqui em Piripiri. Então, isso não fez parte do meu decreto real. Então, existem coisas que não são escolhas nossas. É
algo que somos levados por essa soberania de Deus. Agora, no que diz respeito às nossas atitudes em relação ao nosso relacionamento com Deus e à salvação, aí tem uma responsabilidade nossa. Aí eu não posso dizer que Deus determina tudo em minha vida, eu não sou responsável por nada. E nem posso dizer que Deus não é responsável por nada, eu sou dono de tudo na minha vida, eu sou totalmente livre. Porque senão a gente estaria anulando o livre-arbítrio. Nós temos essa responsabilidade, nós temos potencial de escolha. Eu penso muito na questão de situações de escolha que a gente teria dificuldade para escolher Jesus se ele não ativasse como ele fez isso em Lídia, né? Abrindo o conhecimento dela para enxergar as verdades eternas. Porque o ser humano está morto nos seus delitos e pecados. Ele não consegue escolher nada bom sem antes ser regenerado. Nem tanto, não vamos utilizar a palavra regenerado, porque alguém pode pegar isso e dizer assim, rapaz, olha, é regenerado. A graça preveniente, ele é capacitado com essa graça preveniente. Essa graça preveniente. E interessante, eu vou mais uma vez citar, Deus abre o coração dela para ela ouvir palavra. A Bíblia não está dizendo, e Deus a elegeu desde a fundação do tempo. E nós vamos discutir um pouco mais na frente sobre essa questão. Eu quero aproveitar e já entrar na próxima pergunta, que diz assim: antes da criação houve eleição. É a minha frase de entrada. E eu vou me abster de explicá-la, né? Eu tenho esclarecedores aqui para isso. Nós podemos afirmar isso? Sim. Antes de haver criação houve eleição? Isso tem fundamentação bíblica? Segundo o próprio Efésios, né? Capítulo... Pensei que ele ia citar um reverendo. Você está aqui o reverendo Paulo. O reverendo Efésios. Efésios 1, 4 e 5, né? Está bem claro isso, né? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, né? Versículo 4 apenas, aí eu li aí. Baseado nisso, sim, nós podemos afirmar, né, que antes da criação houve sim eleição, exatamente por conta da presciência de Deus, né? E é interessante o termo. Aí eu penso, e aí definindo um pouco mais, essa eleição, ela é uma eleição individual, é uma eleição coletiva? Nós vamos, acredito que como tem mais questões sobre a eleição lá na frente, a gente vai construindo isso, e aí já, pela provocação do Adonias, interessante colocar aqui, assim como no Antigo Testamento, Deus não elegeu uma nação existente, mas Deus escolheu Abraão, Gênesis 2, 12, 1 e 2. Deus escolhe Abraão lá no Gênesis e dele. Te farei de ti uma grande nação diz, e abençoarei, né? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Farei de ti uma grande nação. Aí começa a dizer que os que abençoarem seriam abençoados e que seriam como as estrelas do céu. Deus utiliza muita expressão, estrela do céu, areia da terra, para falar sobre a numerosidade da descendência de Abraão. Não há limites, né? Falando da ilimitação dessa promessa divina. E interessante que ele utilizou outra coisa: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Aí nós já vemos um vislumbre da graça aí, né, de Deus, no que diz respeito ao propósito dele seria revelado em Cristo. Mas como eu estava falando, Deus não pega um povo já existente e diz: eu vou eleger esse povo aqui. Mas vou rejeitar aquele outro ali, né? Deus pega Abraão, vou fazer de ti uma nação. Mas essa nação que Deus fez... Eu aproveito e insulto. Existe um aspecto missiológico aí? Com certeza. Porque a missão de Deus, ela era, no Antigo Testamento, de fora para dentro. Eu escolhi Abraão, Isaac, Jacó, Israel, tornei uma grande nação e disse: venham de fora e vejam o que eu faço fazendo aqui em um povo que é fiel, que é reto. Isso é muito lindo, porque aparentemente a gente pensa, Deus é exclusivista, escolheu um povo e rejeitou outro. Não, ele escolheu uma luz, né? Essa ideia de que essa luz pudesse alcançar outros. E aí às vezes a gente pensa que não existiam estrangeiros no meio do povo de Israel. Pelo contrário, né? Existiam muitos, e eram tratados com muito amor, com muito zelo. A lei orientava, e até tanto que uma cena bem, digamos assim, épica de todo o histórico do Antigo Testamento é quando há uma seca, há uma colocação de castigo de Deus para com o povo de Israel, porque Saul havia maltratado um povo, né?
Saul havia maltratado um povo que Deus, através de Josué, a galera lá do início, havia feito uma aliança. E Deus com é um eles. Deus de aliança. E ele esse povo não era povo descendente de Abraão. Então no Antigo Testamento Deus escolhe um homem, faz dele uma nação e fala: venham de fora e vejam o que eu faço em um povo que observa os meus preceitos. Fazendo a conexão no Novo Testamento, Deus então agora escolhe uma pessoa, na realidade essa Elege pessoa um, se doa, né? Um eleito. Cristo doa a si mesmo, e ele é o eleito de Deus. Então nós somos eleitos no Filho. Inclusive eleito desde a fundação. Desde a eternidade. Por isso que a gente pode, eternidade. por isso que a gente pode É. afirmar, antes Sim, da criação podemos. houve eleição Sim. de um indivíduo para que outros fossem eleitos Eu nele. sempre gostava. Cara, isso é falar, não sei se o Jardim, na época que nós estávamos em um projeto há uns anos atrás juntos, Jardim, Jadreco e eu. Sim, ele nem E- se apresentou. O Lombardi hoje está Pois é, concentrado. Não, o né? Lombardi está zangado. E eu dizia muito: nós somos o único povo do mundo que fomos eleitos apenas com um voto. Só bastou um voto para sermos eleitos. Então nós podemos sim afirmar: fomos eleitos antes de tudo, lá na eternidade, fomos eleitos no Filho. Aqui já estava quase para responder a última questão, mas não posso. Que é a última, né? Não, aí você Vamos me aí. desafia. Aqui, mano. Então quer dizer, vamos. Eu fiquei assim meio com ciúme. Teve uma tia que disse assim: Quem é o lindo da tia? Deus continua te abençoando. E não disse por quê. Não, eu também fiquei observando isso aqui. Eu vi isso daí? Tia Gisele, uma esposa do tio Ari, lá em Amarante do Maranhão, tá assistindo. Deus abençoe a parte do Senhor. Você se Não, ela Tô só só tem que falar observando. só a verdade. Crente, né? Crente. Não pode também Querer agradar, não, assim não. Mandar um abraço pra irmã Leide também, Leide Ferreira, lá em Palmas, viu? No Tocantins também. Ô Lombardi, Mandar- eu tô pagando caro, Lombardi. E aí se Mandar- apresente, Lombardi, fale alguma coisa pros crentes. E aí, pessoal, Pai do Senhor, o negócio hoje tá quente, viu? Diga Hoje aí. eu tive que me abster, porque a pressão tá tão grande aqui que eu tô quase falando em mistério, viu? Quero mandar um abraço para os nossos irmãos da Assembleia de Deus Madureira, pastor Valdir, estão nos assistindo. Quero mandar também um abraço para a irmã Iraneide também. Um abraço para a irmã Iraneide, que também está nos assistindo. A todos os irmãos, eu não consigo ver todos, mas quero mandar. Amamos vocês em Cristo, oramos uns Pastor pelos Reginaldo outros. Dias, viu? Olha, Pastor reverendo. Reginaldo, um Está abraço, aqui, se Pai do Senhor congregou Jesus. aqui com a gente um tempo, hoje está lá em Biapina, não é isso? Biapina, no Ceará. Um abraço. O irmão Tomás já fez um Irmão belo comentário aqui. Tomás. Irmão Tomás. Adonias, então assim, voltando aqui um pouquinho à questão da eleição, né? Que nós fomos eleitos, a eleição ocorreu antes da criação, né? Sim. Então a eleição, ela precede a nossa existência, né? Precede a nossa existência. E exatamente como muito bem colocou os irmãos agora há pouco, porque essa eleição, ela ocorreu em Cristo. Cristo foi o eleito de Deus, né? E quando nós estamos em Cristo, nós também somos eleitos, né? Nós não podemos pensar na eleição de forma individualizada, como bem colocaram. Mas quando nós estamos em Cristo, nós também enxergamos essa eleição alcançando os indivíduos que estão em Cristo, né? Aqueles que perseveram na fé, né, que são fiéis, aí sim, também agora são eleitos de Deus para alcançar a salvação. Somos eleitos pela presciência de Deus, nós somos eleitos, mesmo sem ser ainda, na prática, vamos dizer assim. Mesmo antes de ser, mas eu já fui. Mas quando eu tenho encontro com Cristo, isso passa a se enfatizar. Eu não sei, os irmãos podem me corrigir se discordarem disso, mas eu penso dessa forma. Na presciência de Deus, Ele enxerga algo que vai acontecer. Porque o interessante da presciência, voltando já para a primeira pergunta, é o fato de Deus saber quem vai ouvir, saber que vamos ouvir, saber que vamos crer, saber que vamos aceitar e saber que vamos permanecer. Isso faz um nó na cabeça das pessoas, mas a chave para mim entender isso foi o seguinte: eu não colocar Deus, apesar de ser um Deus que intervém, inclusive tem até um livro muito famoso, o Deus que intervém, que Deus intervém na história,
mas Deus, ele está acima da história. Ou seja, quando ele faz a afirmação que eu sou o alfa e o ômega, na minha mente limitada, uma forma de compreender isso é eu pensar em um Deus que consegue olhar e ver o início, e esse mesmo Deus não precisa nem girar muito a cabeça, ele vê o fim também. Então assim, ele está para além, é como se ele estivesse olhando de cima da história. Eu tenho um exemplo muito interessante que aconteceu comigo com José. Nós estávamos ainda congregando no bairro de Fátima, um abraço aos irmãos do bairro de Fátima. Eu acredito que alguns dos nossos amigos estejam assistindo. Nós fizemos uma live muito interessante. Inclusive, eles estão com um trabalho muito bacana nas terças-feiras pelo Instagram. Então, você pode seguir aí a DBF Teresina, que eles têm uns comentários devocionais muito interessantes nas terças-feiras. O irmão Ney, irmão Wes, um abraço muito forte. E nós ainda congregávamos lá, e nós fomos no Riverside, porque estava tendo uma espécie de bazar lá. Não sei se o José vai lembrar. Sim. E aí a mulher gosta dessas coisas. Então a irmã Kelly e a irmã Ronária, nessa época a gente não tinha nem menina ainda. Fomos para lá, saímos da IBD e fomos para lá. Eu e o José subimos, fomos para a parte de cima, para o segundo andar, para batermos um papo teológico, que a gente anda falando de teologia já faz um bocado de tempo. A gente nunca aprendeu, mas falar a gente fala muito. E elas duas se desencontraram lá embaixo. E aí tinha uma série de estandes, e elas começaram a olhar para cima e fazer assim, ó. Cadê a Kelly? E a outra, cadê a Ronária? E a gente, numa posição superior, conseguia ver as duas. E aí a gente foi orientando o dinamismo dela para que ela se encontrasse. Nessa mesma hora a gente chegou à conclusão disso assim: pensa nisso como Deus. A gente embaixo só enxerga o nosso derredor. Quem está numa posição de cima, e aí a gente usou essa aplicação inclusive para falar sobre liderança, para falar sobre a soberania de Deus, consegue olhar todo o cenário e indicar e ver o que está acontecendo, onde está cada coisa. Então a minha compreensão de Deus na história é esse: é um Deus que olha de cima e consegue ver o início e consegue ver o fim. Então para ele não é surpresa olhar e dizer assim, ó, o que nos vai crer, vai permanecer, porque previamente eu estou enxergando isso. Eu consigo perceber isso. Eu criei um ser livre, mas consigo olhar que ele permanece, e ao mesmo tempo eu também consigo olhar que outros não permanecem, embora eu tenha criado todos com a ideia de serem alcançados e para permanecer, mas dei a eles a oportunidade de dizer não. E aí com isso eu encerro, porque eu acabo comentando muito. Eu só estou aqui para fazer essa pergunta. Eu estava um dia desses lá em casa e comentando com o Kemuel e com o pastor Mota, e eu citei, por exemplo, em questão, eu citei o capítulo 21 de Atos. Cara, aquilo é muito interessante. Leia o capítulo 21 de Atos e veja o Espírito Santo de Deus falando com Paulo em duas situações no capítulo 21 de Atos, e Paulo não atende à voz do Espírito. Interessante isso. Isso mostra que Deus, ele pode falar com você, ele escolheu pode não lhe seguir a orientação, né? Escolheu não seguir a orientação. Só que isso não diz respeito a pecar. Ele não pecou quando não seguiu a orientação. Você vai ler no capítulo 21 de Atos, você vai perceber que Deus falou que ele não deveria ir a Jerusalém. E uma outra oportunidade fala de novo o que é que iriam fazer com ele em Jerusalém. E ele, apesar dos que ouviram o recado daquela pessoa que foi usada, a Bíblia é muito enfática em dizer que foi o Espírito Santo de Deus que falou através do profeta ali. Primeiro, depois foi Ágabo, mas antes de Ágabo teve as filhas, eu esqueci agora quem exatamente foi, mas foi falado para ele que ele não deveria ir para Jerusalém, porque lá ele iria sofrer, ele ia ser preso. Inclusive pessoas choraram pedindo a ele que não fosse, porque ouviram a profecia do que o Espírito estava dizendo que iria acontecer, e ele disse: eu estou disposto não somente a sofrer, mas morrer pela causa do Evangelho. Você vê o livre alguém que tem dado por Deus, é claro, a liberdade de escolher. Não, ele poderia ter ficado, ele poderia não ter ido e atendido aquela voz, mas ele tomou a decisão de ir e assumiu a responsabilidade. E de fato, para ver que a profecia era verdadeira, quando ele chegou lá em Jerusalém, realmente aconteceu aquilo que estava profetizado. Para finalizar aqui meu posicionamento quanto a esse ponto, a eleição, né? Né? Mas assim, nesse tópico específico aqui da nossa conversa, eu quero lhe dizer o seguinte: que você
né, não é eleito, né? Não é salvo porque é eleito. Não foi salvo porque é eleito, né? Você não foi primeiro eleito para depois ser salvo. Você é eleito porque foi salvo em Cristo, né? Então, uma coisa você tem que entender, né? A salvação, você não é salvo porque foi eleito, né? Porque primeiro vem a salvação em Cristo, porque você está em Cristo, aí sim você é eleito, né? Poderíamos dizer que é uma eleição condicional. É condicional. É como se eu só tomarei posse dessa eleição se eu estiver em Cristo. Um exemplo muito claro que até se dá por aí é o fato de, por exemplo, é como se fosse um cheque assinado que você pode ir lá no banco sacar ou não. Você tem um cheque assinado, você tem, tá aqui, ó, é para você. Agora você quer? É claro que isso já vamos, digamos assim, colocar a carroça na frente dos bois, mas nós pincelamos na segunda questão sobre a eleição corporativa. Todas as vezes que os olhos são voltados para uma eleição individual, eu sou eleito porque sou salvo porque sou eleito. Tem muitos problemas porque envolve discussões de não 2000 anos, mas de 200 anos, digamos assim. Aí desde o século 17 a galera está nessa briga acirrada. Mas se você for olhar, José, por isso que eu citei isso, no quarto século você já tinha Agostinho batendo firme com o Pelágio. Betrão lá, mas não é nem Pelágio especificamente, era... Só que essa discussão ela não é uma discussão oficializada, até tanto que ela não tem nenhum concílio, nenhum sínodo, mas ela vai tomar forma e corpo lá no século XVII, em Dort, que é onde nós vamos entrar na história daqui a pouco, para explicar como foi esse processo. Mas essa discussão ela é bem acirrada, onde pontuar, não, esse é o certo e esse é o errado, naquela época, de uma forma equivocada, eu pontuo aqui, esse aqui é o bíblico, esse aqui não é o bíblico, esse aqui é o certo, esse aqui é o herege. Mas essa questão da eleição corporativa, nós fomos eleitos em Cristo Jesus. Porque quando eu falo sobre a eleição individual, eu posso correr um risco muito grande. Então, como bem o Pemuel colocou, nós só somos eleitos porque estamos em Cristo Jesus, porque Ele é o eleito, e a eleição dele nos alcança, porque Ele é o cabeça e nós somos o corpo da igreja. É uma eleição do todo. A igreja foi eleita. Então, se eu sou igreja, eu sou eleito. Eu não queria nem entrar nesse ponto agora. Eu queria, na realidade, eu tinha colocado até alguma coisa aqui antes sobre eleição e predestinação, mas eu penso que na quarta questão a gente consegue andar por isso. Eu queria fazer essa análise histórica. Eu digo mais ou menos o seguinte: eleição e predestinação é um tema que já se discute há séculos, né? A Bíblia apresenta o conceito de dupla predestinação, em que Deus decretou... Isso é uma pergunta, tá? Em que Deus decretou um para salvação e outro para perdição, né? Como a Assembleia de Deus entende o assunto. Eu queria fazer uma análise histórica aí. Eu acho que a gente pode começar já. Orígenes já trata sobre o tema, né? Antes mesmo de Agostinho, lá no século IV, a gente já caminha por aí e tenta fazer uma análise histórica. Vamos chamar nosso historiador José Carvalho. O que a gente tem a dizer sobre isso? E aí eu quero uma ênfase no que a Assembleia de Deus pensa no final, tá? E aí a gente vai complementando aqui. Eu acho que dá para entrar pela NPP também, Nova Perspectiva em Paulo. Então eu acho que é um bate-papo. Eu queria fazer isso, o segundo bloco da nossa discussão aqui, para então a gente fechar com a parte de eleição propriamente dita. O que o Mel já colocou. Quando nós olhamos para esse tema, infelizmente a gente tem a tendência, por conta da informação rasa que é fornecida, que toda essa discussão surgiu em Dort, lá no século XVII. O duelo é entre os 5 pontos do arminianismo, uma resposta dos remonstrantes, né? Isso, e os 5 pontos dos calvinistas. Esses 5 pontos calvinistas, lá na Holanda, foi uma conferência internacional. Esses 5 pontos do calvinismo foram criados em resposta a refutar sobre os 5 pontos do arminianismo. Desses 5 pontos, 4 continuaram sendo discutidos até hoje. Que é justamente a depravação total. Tanto Jacó Armínio como João Calvino defendiam que o homem é depravado total. E o que isso... Isso é importante até citar, José, desculpa te cortar.
Por isso o termo arminianismo, porque vem do pai, Armínio. né, da escola de Jacó Armínio. Isso. Aí Armínio, arminianismo. E a escola de João Calvino, por isso calvinismo. Eu não sei se eles aprovariam essas escolas com seus nomes. Eu digo com toda certeza que nenhum dos dois aprovaria. Porque eram dois homens muito sérios. Sim. Por exemplo, às vezes a gente, assembleando, até o José ia pregar um dia desse, ele falando isso, olha, eu tirei algumas citações de Calvino, porque a gente acaba ficando assim, receoso de usar Calvino, mas quando você lê as Institutos, um homem muito sério, muito crente, o nosso ponto de divergência é exatamente no ponto de soteriologia, ou seja, como ele entendia a salvação. Né? E outra, Escatologia e tal. a gente tipo assim, tem alguns pontos de divergência, mas não deixa. É porque assim, é Eu gosto de impressionante. utilizar a frase que aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Não, e assim, olha, eu tava fazendo uma última análise pensando a respeito. Você que nos atende, você pensa, que besteira ficar discutindo tudo isso. Mas só para você ter uma ideia, essa cosmovisão afeta as nossas relações. Por exemplo, eu estava vendo um material ainda ontem à noite falando sobre onde foi muito presente esse sentimento de cristianismo muito forte. Você vai ver que foram locais que primeiro lidaram com a questão dos direitos humanos, né? Primeiro aboliram a escravatura, quem estava muito abraçando fortemente os conceitos de cristianismo muito forte, especialmente o protestantismo. Então você vai ver que esses países que foram fundados vão ter uma liberdade de direitos civis muito mais claras. Mas ao mesmo tempo, dependendo da cosmovisão, você vai ver também conceitos de segregação. Infelizmente, você vai perceber, mesmo nesses cenários onde os direitos humanos acabaram saindo mais rapidamente, abolindo algumas coisas, por exemplo, Inglaterra, Países Baixos, ainda assim você tem algumas segregações muito presentes. Então, a forma como você encara o evangelho afeta como você trata o próximo, o indivíduo. Por exemplo, esse sentimento de os eleitos, só os eleitos que de fato herdam a salvação, que estava muito presente no calvinismo, fez com que houvesse segregações raciais, inclusive em determinadas comunidades fundadas por eles. Porque se eles não estão no nosso meio, eles não são os eleitos. Então, portanto, Deus não os escolheu. Então isso é perigoso. Carey, que é o pai das missões modernas, citado por Orlando Boyer em seu livro Heróis da Fé, ele diz que quando a chamada transcultural, missões transculturais, ardeu em seu coração, ele disse que foi lá um dos pastores, os presbíteros, e começou a falar na reunião: missões transculturais, eu quero ir para um outro país, Deus me chama para ir e tal. Estou parafraseando. Muito interessante essa parte. E aí, o pastor titular levanta, eu imagino ele batendo a mão na mesa, mandando ele: cala a boca, menino. Quando Deus quiser salvar aquele povo, Ele o fará por sua soberania, sem meu auxílio e o seu também. É uma situação. E como a forma como nós encaramos a soteriologia impacta até como nós fazemos missão. Na missiologia, né? Entretanto, aproveitando esse gancho da história, quando nós olhamos calvinismo, arminianismo, as pessoas olham somente para o século XVII. Houve discussões antes. Até o século IV, havia-se o pensamento sobre o que mais se assemelha às defesas de Armínio. Não todas, sim. Mas ao que mais se assemelha. No século IV, V, começou a surgir um movimento que excluía Deus desse processo de salvação, e Agostinho, bispo de Hipona, que tem alguns outros Agostinhos, né, lá na África, ele não dominava muito bem o grego. Sim, era mais latino, era um pai latino, né? A igreja era feita por pais latinos e pais gregos. Isso. Né? E ele, um homem muito culto, um homem muito respeitado por sua produção, mas ele insere, olha só, no século V, 4 para 5, ele vai inserir de uma forma inédita essa questão, né, de eleição incondicional, de predestinação, porque a ânsia dele naquela época era combater um movimento que era o movimento pelagiano. Isso é um tipo de caso que o remédio é mais forte do que a doença, né? Isso, e aí o remédio ele traz muitos efeitos colaterais. Então assim, existem 4 pontos, e aí eu retomo a dizer, existem muitas pessoas nas redes sociais que são injustos com quem tem um pensamento parecido com Armínio. Ponto. O que é o pelagianismo? Deus não tem ação nenhuma na salvação. Eu começo a salvação, eu termino a salvação.
Era o pensamento de Pelágio. Era um monge Betran. Isso. Bretão. Existe o outro que é o semi-pelagianismo. O que é isso, irmão José? Eu começo a salvação e Deus dá a resposta. Existe o arminianismo. Deus inicia a salvação e eu dou uma resposta a isso. Através de quê? Da minha fé e do meu arrependimento. Como em uma graça preveniente, onde eu sou ali capacitado para ouvir a palavra. Essa palavra gera fé. Eu sou convencido dos meus pecados e ali eu tomo a decisão se aceito ou não a Cristo. E por último, o que acredito os irmãos, eu até chamo irmãos porque são irmãos, na linha calvinista, que é justamente a questão de que Deus inicia, Deus finaliza, Deus faz toda a salvação e Ele escolheu uns para a perdição eterna e escolheu outros para a salvação eterna. Então, o meu pensamento se assemelha mais com o pensamento de Jacó Armínio, não em tudo. É por isso que eu não abro minha boca para dizer que eu sou arminiano. Eu não abro minha boca. Eu sou bíblico, porque tanto Pelágio como os que seguiram a escola semi-pelagianos, que discordavam de uma parte de Pelágio, como os arminianos e os calvinistas, eu não me dou esse título. Eu sou um cristão alcançado pela graça, estava morto em meus delitos, sou um cristão alcançado por essa graça, Cristo me alcançou no Calvário, hoje sou eleito em Cristo, predestinado para uma boa obra que em Cristo estão buscando capacitação para fazer, e procuro dizer, eu sou bíblico, porque todos esses pensamentos e vertentes, eles precisam ser enquadrados no viés bíblico, eles precisam ser olhados com uma visão bíblica, com os óculos da Bíblia. Por quê? Porque tanto Jacó Armínio como Calvino falavam que de uma eleição individual. E nós, nós vamos aprender com Calbart agora. Mas é interessante também perceber isso, fazendo um adendo aí, que aí a gente tem, talvez, a gente esteja numa melhor posição, principalmente a partir dos manuscritos do Mar Morto, né? Digamos que eles não tivessem acesso a tudo que hoje a gente tem acesso, né? Então, digamos que ele construiu esse pensamento, fazendo aqui passando um panozinho aqui pro Armínio, mas assim, eu acho que com a comunidade de Qumran, com essa nova perspectiva em Paulo, a gente consegue ter alguns elementos que talvez eles não tinham, esse senso comunitário, né? Que aí eu acho que é isso que tu vai entrar agora com muita ênfase. E aí o Adonias cita até algo que nós aconselhamos você a buscar, pesquisar. Existe muito material bom. O próprio Reverendo Augusto Nicodemos é um dos pioneiros sobre essa nova perspectiva de Paulo aqui no Brasil. Sim. Né? Existe um podcast falando sobre isso. É interessante você ouvir, é interessante você ler e aprofundar-se nessa nova perspectiva de Paulo. Então, é válido lembrar, eu vez por outro olho aqui o comentário, que o que nós nos assemelhamos, nós assembleianos, nos fazemos sinfonia com o que Armínio coloca, é a questão da salvação. O Orlens colocou aqui, e bem lembrado, o nosso amigo lá em Santa Luzia, é que nós não nos congratulamos, eu poderia utilizar essa palavra, com o batismo infantil, que é defendido por Armínio. Sim. Então, assim, houve todo esse apanhado histórico. Essa discussão não é do século XVII, essa discussão é do início da igreja, mas no que diz respeito à salvação, ao processo da salvação, ao processo da igreja, o que Armínio coloca é parecido com o que os pais da igreja defendiam. É até tanto que no século IV e V não foi feito concílio, não foi registrado, não teve um sínodo. Não, mas isso. A expressão de Agostinho mesmo, eu acho que isso popularizou muito também, porque Agostinho foi muito forte, né? Um teólogo que defendeu muito bem, né? Apesar da sua dificuldade em grego, ele foi um dos pais latinos da igreja, assim, muito forte, e de uma expressão. Por exemplo, eu estava vendo um camarada que eu sigo no Twitter, e ele falando sobre quais livros você indicaria para você compreender assim a majestade de Deus. Aí, sem dúvida, a maioria do pessoal, Confissões de Agostinho. E eu estou lendo Confissões, rapaz, você fica encantado como Agostinho compreendia o seu deleite em Deus. Então, isso popularizou muito Agostinho, e eu acho que por isso também as ideias deles ganharam mais ênfase. Por isso que é uma coisa perigosa, inclusive isso vale para pastores, para as líderes, nós que estamos aqui na Escola Bíblica Dominical, temos um pequeno, digamos assim, um alcance muito pequeno, mas quanto maior o seu alcance, maior a sua responsabilidade com as escrituras, porque se você diz algo que está fora das escrituras, você alcança muitas pessoas com uma informação errada. Eu quero lá em Dort,
o arminianismo foi condenado. Sim, eles saíram de lá Hereges. como batizados como hereges. E houve uma perseguição ferrenha contra os irmãos. Só que aí vamos lá. O que era a Holanda? Era um país amplamente calvinista. Exatamente. É o reduto de Calvino, né? Isso não nasceu em Caio Fábio. Mas Caio Fábio, diante de todas as suas viagens, ele fala uma coisa que é interessante. Ele fala que aquela cultura da época foi uma cultura impulsionada, influenciada por uma visão da física de Newton. Não, sem sombra de dúvida que o que estava acontecendo na história, iluminismo, todos esses aspectos influenciaram demais. E aí onde eu fiz questão de escrever e trazer para eu ler na íntegra. Embora o calvinismo tenha recebido a influência de Agostinho, não é exagero, aí eu coloco a palavra especular. Especular que o ambiente renascentista e, portanto, humanista da educação europeia tenha facilitado esse foco no indivíduo, o que naturalmente piorou ainda mais com o advento do iluminismo, ambiente histórico do escolasticismo, que é isso, é a união escolástica, da... não? Uma união de uma visão cristã com algum tipo de corrente filosófica. Então, houve sim essa influência, e é como se nós fôssemos hoje em um local onde uma cidade, onde 90% dos habitantes daquela cidade pertencem a uma vertente político-filosófica. E aí eu levo uma reunião para tentar defender os 10%. Meu amigo, dificilmente você vai sair da massacrada. Não, e se eu sair vivo, eu ainda vou sair com lucro. Mesmo Então, nos dias de hoje, digamos lá, que nós estamos e civilizados. Aí, Dondon, o Kemuel, o Kennedy. É interessante que hoje, mesmo ele tendo saído de lá condenado, mais de 80% do meio evangélico, do meio protestante arminiano, no que diz respeito à salvação. É interessante uma frase de Augusto Nicodemos. Achei interessante. A salvação é a igreja. Isso. Que ele diz assim: todo cristão de joelho é um calvinista e em pé é um arminiano, né? Querendo dizer que todo mundo, quando está de joelho orando, está dizendo: ô Senhor, tu conheces todas as coisas, ô Senhor, tu és onipotente, ô Senhor, sem ti eu nada sou, eu nada posso. E a verdade é essa: você, quando você está de joelho orando, você é um calvinista, né? Onde você coloca mesmo Deus como sendo soberano, responsável por tudo, e a gente não é nada. Agora, quando a gente se levanta, a gente está dizendo: se converta dos seus pecados, você tem que mudar de vida. Ou seja, Jesus já mudou. tem solução. Jesus tem solução para a tua vida. Ou seja, já mudou o seu discurso, porque agora você está colocando para as pessoas uma responsabilidade, né? Que ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que ir atrás, ele tem que receber, ele tem que aceitar. Ou seja, já é uma coisa mais arminiana, né? Então achei interessante essa frase dele. Só para tentar aqui colocar mais alguma lenha na fogueira aqui, né? Não é lenha, não. Só colocar o meu posicionamento aqui quanto à questão da dupla predestinação. Sim. Ficou bem claro aqui, acredito pela fala e a posição aí do nosso irmão José Carvalho, que a dupla predestinação, ela é reconhecidamente uma posição dos calvinistas, né? Da fé reformada. Ou seja, essa dupla predestinação que o Kemuel se refere é uns predestinados para a salvação, outros predestinados para a condenação. Dupla predestinação. Isso. A partir do quê? Do entendimento de Agostinho, que ele... Na ideia lá da eleição incondicional, né? Isso. Alguém é eleito incondicionalmente para uma coisa ou para outra. Existe um teólogo calvinista chamado R.C. Sproul, né? Foi muito comum. E ele no colocando a sua... E ele, quer dizer, ele é um dos maiores representantes do calvinismo do nosso tempo, né? Faleceu, e ele... Sproul faleceu? Faleceu, não faleceu? Faleceu recentemente, o Sproul. Coloca resumidamente aqui a sua posição sobre a predestinação, né? Posição da fé reformada calvinista. E ele diz o seguinte: que Deus, né, desde a eternidade, ele escolheu interferir na vida de algumas pessoas, levando-as à salvação, e outras ele escolheu não interferir. Simplesmente deixou elas vão ser condenadas, né? Então é isso que... Esse é o perigo. Mas essa foi a posição que ele colocou. Não é a sua, não é a minha. do Kemuel. Eu não estou afirmando isso, eu estou dizendo que ele colocou.
né? Agora, terminou? É exatamente para fazer um contraponto, que a até coloca no que o calvinismo acredita e o que a Assembleia de Deus acredita que é o que a gente vai entrar agora. Isso faz parte Exatamente. da Pois é, aí, porque assim, na pergunta ele diz: a Bíblia apresenta o conceito de dupla predestinação? Eu não vejo isso biblicamente. Que a Bíblia não apresenta esse conceito para embasar uma dupla predestinação. Dizer o quê? Que Deus mandou essas pessoas, alguns para salvação e escolheu condenar outros. Ela apresenta os dois destinos, mas Isso. não como se Deus tivesse direcionado o indivíduo para um ou para outro. Mas isso porque a predestinação ela é condicional, é por isso que uns vão ser salvos e outros não. Depende como colocou o irmão José Carvalho, da resposta que nós damos Até porque ao favor de Deus por nós. Quando a gente vai ver sobre questão de eleição, predestinação, sempre você nunca encontra direcionado e enfaticamente a isso, a questão da perda da salvação, e sempre a salvação, né? Como ele fala aqui, deixa eu ver bem aqui que eu coloquei bem aqui, para serem conformes à imagem de Jesus, predestinados à salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então sempre está relacionado a isso, né? Eleitos para a santidade, para a irrepreensão, para a inclusão para filhos de Deus, como está lá em Efésios 4 e 5. Então, Efésios 4 e 5, Romanos 8, 29. Então, só foi uma pequena observação aí. Em relação à questão do que a Assembleia de Deus ela crê, né, trazendo o que a declaração de fé das Assembleias de Deus traz, eu separei alguns pontinhos do que a Assembleia de Deus defende, crê, né? Uma delas a salvação ela está disponível a todas as pessoas. Essa é uma das afirmações do cremos da Assembleia de Deus, que está baseado lá em 1 Timóteo 2 e 4, que diz assim: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Também baseado em Tito 2,11, onde ele diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Ou seja, a salvação ela está disponível para todos, para todas as pessoas. Uma outra afirmação que ele faz é que a salvação ela está disponível para todos os que creem, né? Porque é importante destacar isso. Porque alguém pode dizer: se a salvação está disponível para todos, então, ou seja, todos estão salvos. A salvação ela é universal, ela abrange a todos, mas não é universalista. Exatamente, querendo dizer que todos vão ser salvos. Né? Tem duas condicionantes aí: fé e arrependimento. Aí eu entraria ainda também na ideia da perseverança, né? Que a gente tem essa sim. Tipo assim, não basta só crer, eu tenho que perseverar, né? Até porque isso aí vai incidir exatamente no último ponto que eu quero aqui citar, né? Então, o primeiro ponto: salvação está disponível para todos. O segundo: a salvação está disponível para os que creem. Aí lá em Marcos 16, que é muito conhecido, está lá: quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. E aí fala: quem não crê, não é quem não crê e não for batizado, né? Porque não é quem não foi eleito, exatamente, quem não crê. Quem não crê. Então está ligado diretamente a crer. E também Romanos 10:9 diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Ou seja, está aqui a palavra crer. Terceira afirmação em relação ao cremos, eu vou citar aqui alguns aqui que eu acho que é interessante do cremos, que é que a Assembleia de Deus crê. A predestinação genuinamente bíblica diz respeito apenas à salvação, né? Uma outra coisa que é interessante, que é uma afirmação do cremos da Assembleia de Deus. Ou seja, não tem aqui uma predestinação falando de que alguém foi predestinado a não ser salvo, né? Tá aqui exatamente, genuinamente bíblica, diz respeito apenas à salvação, quando se trata de predestinação. Outra afirmação: por causa da sua presciência, Deus já conhece, que foi o que eu citei lá quando a gente está falando sobre
o que a gente estava falando sobre a presciência, né? Aí é uma afirmação que o que o Cremos traz. Por causa da presciência, Deus já conhece aqueles que ouvirão a palavra, crerão, aceitarão e perseverarão até o fim. Quero colocar um anexo na fala do Kenny. Diga lá. O Kennedy. O Kenny é só o que é só para os mais chegados. É o KSM. Sim, só para colocar um anexo, um adendo. Na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, eleição e predestinação estão dentro do tópico que trata sobre eclesiologia, igreja. Esse é um ponto que eu queria caminhar um pouquinho agora. No que diz respeito à salvação, que é regeneração, justificação, santificação e glorificação. Então, assim, a eleição, ela... e aí entra até uma pergunta que tu fizeste, eu vou logo... Pode lançar. A eleição, ela é em Cristo Jesus, Sim. a igreja, e quando eu entendo isso, eu estou no processo, eu fui alcançado com essa graça preveniente, aceitei a Cristo como Senhor da minha vida e Salvador da minha alma, e agora eu estou prosseguindo. Essa eleição, ela inicia em Cristo e ela é finalizada na eternidade, ou seja, ela está além da salvação, esta eleição, porque nós somos eleitos antes mesmo que nós tivéssemos pecado, antes mesmo que nós tivéssemos nascido. Então, quando a gente mergulha nisso, é algo glorioso de pensar, porque em Cristo Jesus, o nosso segundo Adão, o que cumpriu toda a lei, o que é o cumprimento de toda a lei, aquele que não foi encontrado em engano, aquele que entregou a si mesmo, aquele que morreu no Calvário, que foi diante do Pai e disse: pronto, Pai, eu paguei o preço, agora eu escolho toda a humanidade, conforme João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixa eu só fazer aqui um resumozinho aqui pra gente entender em que pé nós estamos aqui, para situar todo mundo nas perguntinhas que eu fiz. Quem foi eleito? Nós caminhamos aqui e falamos nesse aspecto. Quem foi eleito? Né? Se a gente fosse responder isso, quem é o eleito? A gente já falou sobre isso. O eleito é o Filho. Eu não e sei. nele... Oi. Não, é porque eu não sei se você já está passando para a próxima questão, porque eu ainda não terminei aqui. Pois conclui. Sobre a questão do que a Assembleia de Deus crê. Pois pronto, só pois continuando, continua. depois você continua. Tá bom, aí. só pra gente... Então, assim, é porque o José entrou aqui fazendo uma parte ali, e aí eu esperei ele terminar. Então, Mateus 24:13 diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Dá uma ideia também de alguém que precisa perseverar, né? Uma perseverança e embasa também a questão do livre-arbítrio, né? Então a outra afirmação é: a graça de Deus é para todos, que está dentro daquilo onde a salvação é para todos, exatamente porque a graça também é para todos. Mas também existe o fato, baseado em quê? Que a graça é para todos? Em Tito 2:11, porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Mas também existe a outra afirmação: muitos rejeitam essa graça, né? Então está aqui: muitos rejeitam essa graça, que está lá em Mateus 23:37, diz, é um versículo bem conhecido: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejam os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes, né? Então a graça é para todos, mas nem todos querem. Alguns, muitos rejeitam. Entra no ponto do comentário que o irmão Mylons fez uma perguntinha agora há pouco. Ele que está aqui com a gente, né? Perguntando aqui. O presencial. Tá presencial aqui. A pergunta foi o quê? Ele perguntou sobre a predestinação, falando sobre graça irresistível. E esse conceito de graça irresistível, e aí tu está respondendo exatamente agora, que dentro da nossa concepção a graça é o quê? Resistível. Ou seja, o indivíduo pode resistir a essa chamada, né? Não aceitar, né? Exatamente. O amor de Deus. Então, só para... Estou terminando aqui. Exatamente, tu está falando disso, né? Rejeita, outra afirmação do nosso cremos. Rejeita a afirmação: uma vez salvo, salvo para sempre, né? É uma afirmação. Alguém mencionou também isso aí. É uma afirmação que os calvinistas fazem,
né? Uma vez salvo, tá aqui, ó, é o irmão Adalto Moreira, né? Que Abraço aí, nosso comentou, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Nós contestamos isso. Lá em Hebreus 3,12 diz assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Ou seja, está havendo aqui uma palavra como é que eu posso dizer? Para que você tenha cuidado, olha como você anda, como você está falando, agindo, como é que está a tua vida, tenha cuidado para que você não se afaste do não Deus tenha vivo, ele registra isso como uma possibilidade, ou seja, o indivíduo pode, se não tiver o devido cuidado, se afastar do Deus vivo e decair da graça. Exatamente. A gente acredita muito nesse conceito da resistividade da graça. E né? aí isso vai contra essa afirmação de que uma vez salvo, salvo para sempre. Um outro, só enquanto já o Kemuel comenta, eu vou citar com outra referência bíblica que está em Ezequiel 18:24, que diz assim: mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade. Olha só, esse justo, a pessoa era justo, estava fazendo o que era certo, mas acontece dessa pessoa agora se desviar da sua justiça e agora comete iniquidade. Aí ele continua o versículo dizendo: fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso. Aí ele faz uma pergunta: acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Então, mostra aqui os dois lados. Alguém que está vivendo na prática da justiça, vivendo em comunhão com Deus, vamos utilizar assim, vivendo em santidade, e agora essa pessoa decide se apartar daquele caminho da justiça e agora viver uma vida errada. Então essa pessoa vai ser cobrado pela sua situação atual, certo? Lá em 1 Coríntios 10:12 diz: aquele pois que pensa estar em pé, olhe que não caia. Então tome cuidado, você que pensa estar em pé, porque às vezes a pessoa quando pensa que está em pé já está caído. Mas Adonias, quem é que foi eleito? Vamos lá, né? Esse é o principal ponto. Quem é o eleito? Né? E aí como isso atinge... Aí eu faço a pergunta dizendo assim: todos ou alguns, nós podemos dizer que uns foram eleitos para salvação, outros para condenação. Nós já falamos sobre isso. Então eu peço até que a gente seja um pouco mais rápido nesse ponto, porque a gente já tocou nesse ponto. Então eu queria responder mais enfaticamente, até para não confundir nossos telespectadores. Quem foi o eleito? Cristo foi eleito e a igreja é eleita nele. Exatamente. No Antigo Testamento, eu vou dar só uma citação. Abraão. Reis 8:16, quando diz: desde o dia em que eu tirei o meu povo Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa, para ali estabelecer o meu nome, porém escolhi a Davi para que governasse sobre o meu povo Israel. Eleição no Antigo Testamento, uma missão. Deus escolheu Jerusalém para ser a cidade do templo. Deus escolheu a Davi para ser o iniciante de todo aquele processo. Então, quando essa eleição... Ou seja, ele era um tipo de representante, uma espécie de arquetipo, né? Quando a eleição no Antigo Testamento é apresentada individualmente, é com uma missão específica de Deus. Quando ela é apresentada coletivamente, é todo o povo de Abraão, da descendência. E já no Novo Testamento, quem é o eleito é Cristo, e a igreja é eleita nele. Pronto, matando esse ponto bem aí, ou seja, a eleição, até em off-topic aqui a gente comentava, a eleição ela não tem um processo de status, que eu acho que aí é o ponto da queda de Israel. Israel ficou: nós somos o eleito de Deus, nós somos o povo de Deus, e aí não cumpriu prontamente a sua missão, que era o quê? Ser luz em meio a tantos povos, ou seja, apontar para o Deus de Israel, né, como acontece em alguns casos. O que eu quero deixar claro aqui, ou seja, a eleição não é para mim andar botando como status: eu sou o eleito de Deus, agora glória pois ao meu nome. Eu sou o Na cara. realidade, ele tem um aspecto missiológico, um aspecto de eclesiologia, ou seja, eu tenho uma missão nesse processo aí que a gente estava exatamente discutindo esse ponto, né? Fazendo um coro com o que você está falando, Adonias, o próprio profeta Amós, você pode ler em casa depois. O profeta Amós, ele começa a falar sobre o pecado no capítulo 1,
e o 2, ele começa a falar sobre o pecado de todas as nações vizinhas. Naquele período, Israel estava vivendo momentos de glória, eles não estavam mais brigando com ninguém, então o dinheiro que eles gastavam, né, os recursos, ouro, a riqueza da época para suas fronteiras, agora estavam jogando dentro. Alguns historiadores chegam a dizer que na época que o profeta Amós, ele profetiza, o momento em que aquele povo, o reino já estava dividido, tá? O momento que aquele povo ascende, eles utilizam aquele dinheiro e começa a ter uma prosperidade no comércio, nas relações exteriores e tal. E naquele momento, Amós começa a metralhar a galera tudo de fora, e quando ele termina, a metralhadora de Deus se volta para o próprio povo de Israel, que se achava ser o bambambam. O apóstolo Paulo também, em Romanos, quando ele inicia a carta, ele começa a dizer isso também. Diz, olha, os judeus pensam que tem todo esse estado porque são povo de Deus, porque foram escolhidos, porque receberam a lei, porque há um histórico de revelação, mas se vocês também não tiverem cuidado, mas vocês também precisam ser salvos em Cristo Jesus, assim como vocês precisam aceitar Cristo, os gentios também, assim como os gentios precisam, vocês também precisam. E aí eu entro aqui num ponto que a lição traz, já para a gente andar mais um pouco. Então a eleição traz a ideia de escolha, né? Exatamente no texto que a gente leu, Efésios 1:4. Em que fomos escolhidos? Em que tempo fomos escolhidos e para que fomos escolhidos? Eu acho que a gente precisa, talvez, fechar isso para dar continuidade aqui. Como você falou de lição, eu peguei a minha revista da Escola Dominical, ó, capa dura. Eu compro a revista capa dura desde quando lançou, tá? Tenho todas as capas duras. E desde quando lançou o livro, tem uma parte na biblioteca lá que é a revistinha e o livro. Mas respondendo rapidamente, porque é só na 7 que eu vou usar aqui ela. Nós fomos eleitos, nós fomos escolhidos em Cristo, fomos escolhidos para antes da fundação do mundo e para ser santos e irrepreensíveis. Ponto. Aí é que eu entro no ponto agora. Tu quer fazer algum adendo? Porque a partir desse conceito bem aqui, eu quero fazer uma aplicação mais pessoal. Eu gostaria só de acrescentar um pouco o que o José falou, porque os 2 pontos eu voto com o relator, e no terceiro ponto aqui eu faço só um acréscimozinho, né? No terceiro ponto aqui, fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis, a fim de cumprirmos a missão de levarmos o evangelho pelo mundo, que traz aquela ideia exatamente do eleito para uma missão, né? Pronto, eleito para uma missão, né? Entendido. É importante a gente entender isso, que nós fomos eleitos não só simplesmente, né, eu estou colocando simplesmente aqui entre aspas, para sermos santos e irrepreensíveis, mas nós temos uma missão. Isso é bom citar isso, porque aí você que está nos assistindo nesse momento, você vai entender que você foi eleito para ser santo e irrepreensível, mas também você tem uma missão a fazer, e essa missão é levar o evangelho, é tornar o evangelho de Jesus Cristo conhecido. Isso, eu quero falar o seguinte, uma questão que eu fiz, eu montei o seguinte: os eleitos devem ter uma vida diferente, do ponto de vista moral, ético e espiritual, ou seja, a partir do momento que, digamos, eu abracei a fé em Cristo Jesus, se a gente puder usar essas palavras exatamente falando sobre eleição, né? Então, digamos que o indivíduo foi alcançado pela essa graça preveniente, ou seja, Deus abriu o seu coração e o seu entendimento para a palavra. Esse indivíduo, uma vez com o seu entendimento aberto, agora ele diz de algum modo sim para Jesus, que isso é tão polêmico, né? Que você disse, eu aceitei Jesus, né? É mais ou menos complicado a gente usar essa terminologia, porque de algum modo nós fomos atraídos pelo Espírito, porque é exatamente disso que o Espírito trabalha, né? Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, mesmo talvez o reverendo Augusto Nicodemos, para não deixar só o Kenneth usando um reformado aqui numa discussão assembleiana, ele falando sobre uma espécie de porta, que diz assim, venha até mim, né? Venha e seja salvo, alguma coisa assim, né? E aí todo mundo passa o padeiro, passa a vida normal e não entra. E de repente alguém diz, poxa, que coisa interessante, venha e seja salvo, então eu vou entrar. Quando ele entra nessa porta, imediatamente ele olha para trás para a porta fechando e vê escrito em cima, diz assim, só vem a mim aquele quem o meu Pai trouxer. Ou seja, por mais que o indivíduo tenha o pensamento de dizer, eu fui a Cristo, de algum modo ele Cristo já o atraiu antes. De algum modo, por uma graça preveniente, abrindo. Aí eu acho que talvez a melhor explicação seja o texto lido pelo José no início,
Deus abrindo o entendimento de Lídia, ou seja, Deus faz sentido, não é como a gente poderia dizer assim, um convencimento intelectual, ou seja, satisfação intelectual por entender essa verdade. Eu acho que isso não vai ser tão difícil de entender, até pela questão também, por exemplo, você olha para o versículo, sede santos como eu sou santo. Né? Ou seja, alguém tem esse poder de ser santo. Não, a santificação é fruto da obra de Deus, né? Então assim, aí eu faço a pergunta para vocês, como deve ser esta nova vida do ponto de vista moral, ético e espiritual? Ou seja, eu fui alcançado, fui eleito, eu vou agir de qualquer maneira? Como é que eu vou agir? É preciso ter mudança. Pastor Bené de Coroatá, pai do pastor Ziel Gomes, em seus célebres cultos, que eu acredito que até hoje ele faz, de doutrina, ele sempre gosta de dizer: em Coroatá. Crente é diferente. O pastor Zé Gomes é um comentarista da CPAD, pastor na Assembleia de Deus em Tirirical, São Luís. O pai dele é um dos pastores veteranos do Maranhão. E ele gostava muito de usar essa expressão: o crente é diferente. Crente é diferente, meus irmãos. Mas diferente em quê? Em roupa? Não, não é em roupa. É no meu posicionamento para com Cristo, no meu posicionamento para com a sociedade onde eu estou e na comunidade de fé que eu estou inserido. E que posicionamento é esse, Moisés? Se antes eu roubava, eu não roubo mais. Se antes havia infidelidade conjugal, não há mais. Se antes eu era uma pessoa que maltratava esposa e filhos, agora eu não maltrato mais. Se antes eu comprava e não pagava, agora eu vou fazer tudo para comprar e pagar. Se antes eu não tinha uma regularidade de falar com Deus, de orar, de ler minha Bíblia, agora eu vou ter. Se antes eu não tinha regularidade em estar reunido com algumas pessoas e crescer junto na fé, agora eu vou ter. E a lição entra a questão que... Por isso que eu falei que o Kennedy começou a responder, porque essa terceira parte, que é sermos santos e irrepreensíveis, para quê? Para fazermos essa missão de Deus, para levarmos essa palavra adiante, para pregarmos o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer. A lição diz assim: trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo Jesus. Então, os eleitos devem ter uma vida diferente? Com certeza. Com certeza. Aí nós encontramos algumas pessoas que não roubavam, não matavam, não usavam drogas, não bebiam, não fumavam, não iam para night, para seresta, sempre foram fiéis à sua esposa. E o que muda com essas pessoas? Seu relacionamento para com Deus, o seu sentimento de buscar ao Senhor, sua necessidade de estar em comunidade, de crescer com os irmãos, de socorrer seus irmãos, de ser socorrido por seus irmãos. E até mesmo de se desfazer de toda essa pretensão, porque às vezes a pessoa usa orgulho, isso como orgulho. um orgulho. Eu não fazia isso. Então foi o que Jesus, por exemplo, disse para Nicodemos: meu amigo, você precisa nascer de novo. Eu sei que você é corretinho, eu sei que você é entendido nas leis. É o jovem rico. É o jovem rico que cumpria todos os mandamentos. Sim. Mas Jesus enxergou dentro dele algo que tirava o apego pelo material. Ele quebrou logo o primeiro mandamento. Era isso que eu ia acrescentar agora. Até porque não é pecado só aquilo que é reprovado explicitamente pela sociedade, que é o roubo, é o homicídio, é o adultério. Não é só isso que é pecado. O ser humano, ele precisa realmente existe algo, nascer de novo. É porque a gente fala muito sobre a questão exterior, né? Por exemplo, o irmão José falou aqui, é roupa? Não, aí eu diria, não somente roupa, porque roupa pode, se a gente for ver, mas isso é um pedacinho tão pequeno que às vezes alguém coloca. Mas eu tô querendo que você que você entenda é que não são e são esses detalhes. Na verdade, é o conjunto da obra. Mas isso tem muito a ver com o que você tem dentro do coração, porque aquilo que você tem no coração você vai trazer para o exterior, então, você vai exteriorizar isso. Trazendo novamente a pergunta aqui: os eleitos devem ter uma vida diferente? Sim, com certeza. É por isso que Paulo, lá em Efésios capítulo 4, a partir do verso 17, ele traz uma série de exortações àquela igreja, né? Porque ele queria apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e irrepreensível, conforme Efésios 5:27, né? Então o cristão, o eleito em Cristo, aquele que está em Cristo, ele precisa também
ter uma nova postura de vida. Precisa abandonar suas velhas práticas. O seu velho homem precisa morrer. Ele precisa ser uma nova criatura. E a palavra de Deus nos diz o quê? Que pelos frutos nós conhecemos as árvores. Então, se você é alguém que agora está em Cristo, você precisa ter bons frutos conforme o a palavra do processo. Eu quero só, eu fui ali colocar aqui uma pilha, eu quero só fazer menção do que o próprio pastor Douglas Baptista fala, que talvez foi um dos caras que mais, a gente fala assim, cara, não é desrespeitando, tá? Mas o pastor Pedro Severino da Silva, para mim, alguém que, esse é um posicionamento pessoal, partiu antes do tempo, tinha muito ainda para contribuir com as nossas Assembleias de Deus, e ele tem um livro, Eleição e Predestinação, um livro todo falando só sobre isso. Então a nossa casa pública Assembleia de Deus tem grandes homens, tem, né? Por exemplo, você pode citar também, o Orleans aqui deu uma lenhada em nós aqui, tá certinho, Orleans, a gente tá citando muito, mas o Spru a gente citou em crítica, viu, Orleans? Mas assim, ele faz uma menção aqui de vários nomes, como A Mecânica da Salvação, de Silas Daniel. Eu tenho esse livro, um calhamaço. Silas Daniel, um homem muito profundo, né? O próprio Jamielson, se eu não me engano, é metodista, né? O Jamielson ele é Batista, isso. Antônio Gilberto, não tem nem o que se falar. O Vailate também, não tem César Moisés é nosso, Osiel Gomes, né? E aí ele usa alguns internacionais como o Robert Menzo, que quem puder ler, e o Gordon Free. Quem puder ler, entendes o que lês, né, que é um de hermenêutica, eu sugiro bastante que você faça essa leitura, porque inclusive é um assembleiano, né, e pentecostal com muito ênfase. E aí eu queria só fazer um adendo aqui, falando sobre o que os meninos estavam dizendo. Eu fui pastoreado pelo pastor Valdir, que hoje ele é pastor do campo Lorival Parente, lá em Teresina, e uma certa feita, ele pregando num culto de doutrina, ele usou a seguinte expressão: quando o teu exterior começa a se parecer com o mundo, o teu interior já deixou Deus há muito tempo. E é impressionante que é o tipo de coisa que a gente imediatamente se liga, sabe com o quê? Quando você escuta isso? Só com roupa. É que a mesma expressão quando a gente diz assim, olha, fulano caiu. Ninguém pensa que ele passou um cheque sem fundo ou ele mentiu para alguém. Fulano caiu. Caiu em adultério, né? Traiu alguém. Então assim, quando a gente fala de exterior, irmãos, quem sabe talvez a coisa mais fácil de se disfarçar como crente seja com as suas vestimentas, mas eu me preocupo é o que passa no teu coração, a tua mente, o que passa, o que se faz escondido quando ninguém está vendo, acessando, quem sabe, coisas que não devem ser acessadas na internet, falando mal do irmão, porque eu conheço gente com roupa no pé da canela, que é uma língua que não se cala para falar do irmão. Em contrapartida, eu não estou condenando a roupa, eu estou apenas dizendo que o que deve ser sondado são os nossos corações, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, a nossa forma de falar, a nossa forma de encarar a santidade de Deus. E aí eu encerro só para pontuar dizendo o seguinte: e isso não vai mudar apenas eu lhe falando a respeito disso, mas quando você tiver a ideia de uma renovação de cristologia, porque se você descobrir quem Cristo é, que esse Cristo que às vezes você confessa que está ao seu lado, mas muitas vezes a gente envergonha porque fala, pensa, diz e coisa que ele não aprova, é que a gente vai ter uma renovação de cristologia. Isso pela métrica da Bíblia, né? Às vezes eu até lá em casa eu fico assim revendo os vídeos e preocupado. Será que essa galera está entendendo? Porque tudo isso é revisto pela métrica bíblica. O pastor Antônio Gilberto, saudoso memória, ele dizia: uma boa doutrina gera um bom costume, um bom costume gera legalismo. Legalismo é valorização de regras exteriores em detrimento do que acontece no homem interior. A mudança que Cristo precisa fazer em nós, através de sua palavra, Ele, através do seu Espírito Santo, é no nosso homem interior. A partir do momento que o nosso homem interior for transformado, o nosso homem exterior também será. Como? Eu vou dizer algo e vou cumprir. Eu vou comprar alguma coisa, eu vou pagar. Eu antes gostava de enganar pessoas, eu não vou mais enganar. Antes eu era entregue aos prazeres desse mundo, agora eu não vou ser. Por quê? Porque esse homem interior, ele agora foi alcançado por Cristo, foi transformado através do Espírito Santo, da palavra de Deus, e ele está em um processo de santificação. Uma coisa que é importante a gente frisar em relação, porque essa questão de
de vestimenta, por que a gente às vezes gosta de citar? Porque é algo que está muito presente nas Assembleias de Deus, e nós somos assembleianos. Mas quando se fala de vestimenta, se fala mais combatendo a questão da sensualidade. E é isso que é importante as pessoas entenderem. Não é que o errado é usar a calça, a mulher usar a calça ou usar saia. Não é isso que está em questão. Aqui até a gente nem anda falando nisso aqui, mas a gente frisa muito sobre a questão da sensualidade. Com qual intenção uma mulher está vestindo algum tipo de roupa? Eu não vou dizer que tipo de roupa é, mas com qual intenção? O que é que tem dentro do seu coração? É importante nesse momento, quem está ouvindo, seja a mulher, seja o homem, o que é que você tem dentro do coração quando você veste aquela roupa que você se olha no espelho, opa, eu estou aqui arrasando, né? Então assim, é por isso que a gente fala de coração, porque isso que está no exterior geralmente está refletindo o que tem no interior, né? E eu entendo muito. Se a gente vê em cima do que você está mencionando aí, assertivamente, a gente teria muito menos problema como pastores, como líder, como alguém que ensina, se cada um vigiasse aquilo que está no seu próprio coração. Porque é um problema de coração, de relacionamento. Por isso que a gente fala muito sobre você entender a santidade de Deus, porque a partir do momento que eu entendo a santidade de Deus, eu não penso de qualquer maneira, eu não falo de qualquer maneira, eu não ando de qualquer maneira. Só pensando que Deus é graça. Na questão 8, né? Exatamente. Santidade e vida irrepreensível tem origem na eleição e não na capacitação do Espírito Santo. Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa discutir, mas antes eu quero fazer só mandar um abraço para o meu líder de jovens aqui, foi por muito tempo, Bruno Maranhão, rapaz. Esse Bruno Maranhão, ele é natural de Imperatriz ali. Meu conterrâneo. Conterrâneo do Kennedy aqui, muito querido, amigo hoje, ele é vice-presidente do Campo Satélite, dirigiu uma congregação. Deus te abençoe, meu irmão. Que bom, rapaz, que você está aqui nos assistindo, dando o prazer da Escola Bíblica Dominical. A primeira experiência de Escola Bíblica foi com o Bruno. Só para aproveitar que está mandando um abraço, quero mandar um abraço aqui para o meu colega de trabalho, Adriano, e também o colega reservista Barros, estão nos assistindo aí. Só para finalizar essa... Dá um abraço também, a tia Shirley está assistindo. Tia Shirley. No YouTube, viu? Quero mandar um abraço para minha mãe, tia. lá no Maranhão. Um beijo, mãe. Quero também mandar um abraço para o nosso amigo Wellington Magalhães, ali em Piracuruca. Sim. Odontólogo, trabalhei escritor, também. Né? Escritor, isso, um abraço. Muito bom. Wellington. Isso, só para ainda Sim, dentro dessa fecha questão aí, e aí a gente vai caminhar para outra. Porque eu gostaria de citar aqui só versículos que falam exatamente sobre isso, sobre essa mudança de vida, né? Romanos 6:22 diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. 1 Tessalonicenses 4:3: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. São versículos que estão falando exatamente sobre essa mudança, né, de vida. E 1 de Pedro 1:15-16 que diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque Cristo está. Sede santos, porque eu sou santo. Nosso tempo já andou muito. Eu gostaria apenas de citar 1 Coríntios 9:27, né? Que Paulo diz assim: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando a muitos não venha eu mesmo a ficar envergonhado. Olha que coisa linda, né? Preocupado com o seu testemunho, de modo que ele se submete à servidão. Ele usa a expressão de atleta, a expressão de um soldado que tem noção daquilo que ele foi chamado. E aí eu cito talvez o meu versículo preferido, que é 2 Timóteo 2:4, que diz assim: ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Olha que coisa maravilhosa, né? Ou seja, não é aquele camarada que está aí, eu não estou nem aí para o que estão pensando de mim. Eu quero mais saber o que é que estão pensando de mim. Ou seja, você tem uma responsabilidade comunitária. Tem uma preocupação, sim, com o que os outros estão pensando de você. É claro que você não vai ficar livre de tudo que os outros falam de você, de tudo que os outros pensam sobre você. Até porque só o que existe, a palavra que está instituída para isso é o fake news. Só o que vai ter, meu amigo, é fake news sobre talvez a sua vida. Mas é importante que você tenha consciência de que o que você está fazendo é o correto,
Porque você sabe que Deus conhece a sua vida e você tem consciência disso, que está pautado na palavra. O que os outros andam falando nesse momento não vai valer a pena você estar se preocupando. Nesse sentido, você não tem que estar se preocupando. Eu gosto até de uma frase de Spurgeon, que Spurgeon vai falar o seguinte: acho que foi Spurgeon, dizendo que se soubesse mesmo quem ele é, falariam muito mais, né? Porque, tipo assim, ele fazendo aquela... vigiando o seu próprio coração, o pessoal não tem ideia do que eu sou muito mais cruel, eu sou muito pior, né, do que isso. Eu preciso da graça de Deus mesmo para me alcançar. Vocês estão estão se compadecendo de mim, porque não conhecem a minha vida. Eu quero, antes de dar, as horas estão já aí avançando, o nosso Lombardi ali está arrancando as orelhas. Acaba. Quero mandar um abraço para o missionário Masuel Miranda, o povoado da América, ali em Capitão de Campos, amigo nosso. Sempre está ligado com a gente. Desde quando sempre foi missionário ali em Batalha, quando o pastor Disseu foi pastor ali. Um abraço, Masuel, você mora no nosso coração. Finalizando a minha participação, porque o tempo urge, eu quero dizer que quando Paulo utiliza a expressão adoção, ele não se utiliza de um termo do Antigo Testamento ou da cultura judaica. Ele utiliza algo real e do contexto romano, onde o filho adotado, ele recebia o nome da família, do pai, e recebia também um direito pela herança. Então, quando ele nos compara a filho adotado, ele está dizendo que nós temos o direito à herança no filho, ou seja, a imagem de Cristo, os nossos pecados, a remissão deles, e estabelece uma comunhão conosco, o pecador, dando-nos o direito de chamarmos Papai querido, Abba Pai. E por último, essa salvação, essa redenção foi algo emergencial, foi algo, vamos apagar esse fogo? A nossa lição, ela vai responder dizendo que, felizmente, antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade, de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida emergencial, ao contrário, era plano imutável do amor de Deus desde sempre. Aqui fica o meu abraço, a paz do Senhor, e até a próximo domingo. Até porque se nós entendêssemos que foi um plano emergencial, a gente estava reconhecendo que Deus não tinha Perdeu o controle. Perdeu o controle, não é uma emergência, vamos apagar o incêndio. Domínio, né? E não é isso. O que a gente crê é que de fato tudo está no domínio do Papai do Céu, irmão Lucas Vinícius. Muito bem, irmãos. Nós queremos agradecer vocês. Essas eram as nossas últimas colocações, né? A gente tinha até mencionado aqui se santidade e vida irrepreensível tem origem na eleição e não na capacitação do Espírito Santo. Eu quero encerrar, o irmão José já mencionou sobre a parte de adoção e sobre a medida emergencial. Eu queria caminhar ainda só por essa última parte aqui. Santidade e vida irrepreensível são frutos da eleição ou da capacitação do Espírito Santo? O que vocês pensam sobre isso? Essa pergunta capciosa. Porque a gente falou muito sobre eleição e que exige uma vida diferente, né? Mas eu já aproveito até já caminho aqui por uma resposta. Eu acho que essa questão foi muito parecida com a do domingo passado, não foi? Só que a gente não chegou a tratar ela porque falava sobre eleição. A gente deixou para esse domingo. Sim, verdade. Mas o fato era o seguinte: nós, uma vez que nós somos selados com o Espírito da promessa, nós somos escolhidos, eleitos, e uma vez eleitos, nós temos uma responsabilidade de uma vida diferente. Só que sozinhos nós não vamos conseguir. É por isso que Jesus Cristo diz assim: olha, eu tenho que ir para o Pai. Eu disse: não, Jesus não vai não, isso depois da ressurreição. Ele disse: não, mas se eu não for, não virá o Espírito Santo da promessa, o Consolador. E aí algumas traduções colocam como o Auxiliador, aquele que vai testificar das minhas verdades. Ou seja, nós somos eleitos, Jesus é o eleito, a igreja é eleita nele, somos agora participantes do seu corpo, ele é a nossa cabeça. E como é que nós vivemos uma vida diferente? Que nós já entendemos que temos que viver essa vida diferente, pela capacidade que o Espírito Santo nos dá. Ou seja, ele nos capacita a termos esta vida diferente. Sozinhos nós estaremos inclinados à obra da carne, mas com o Espírito Santo em nós, nós somos inclinados para a obra do Espírito, ou seja, para praticar aquilo que o Espírito Santo nos dá, que são o seu fruto, que está lá: amor, paz, alegria. Ou seja, se eu não estou vivenciando isso, eu tenho que me preocupar, porque o Espírito Santo em mim
Ele faz uma obra que me auxilia a vencer as lutas e as dificuldades, né? Eu peço que vocês façam suas considerações finais para a gente já se despedir dos nossos irmãos que seguiram com a gente até aqui. Graças a Deus, nosso Pai, né, que tem nos enviado o seu Santo Espírito para nos auxiliar, para nos ajudar nessa jornada, né? Sou consciente, sempre gosto de dizer isso, que nada sou, nada tenho, nada posso sem o nosso Deus. E que Deus possa nos continuar nos ajudando a prosseguirmos nessa jornada. E que Deus possa também lhe ajudar a você chegar ao seu alvo. E Deus abençoe. A paz do Senhor. Até a próxima. A paz do Senhor, que Deus lhe abençoe de uma forma rica e poderosa. Leia, estude, busque conhecer mais de Deus, mas acima de tudo, leia a sua Bíblia. Amém. Meus amados, agradeço a Deus por Ele ter enviado o seu Filho, o eleito, e que nós, como Igreja do Senhor, possamos estar cada dia mais trilhando o caminho que o Senhor nos ensinou, e nós deixemos o Espírito Santo de Deus nos aperfeiçoar a cada dia em santificação. Como Paulo disse, não extingais o Espírito, ou seja, não apagueis o Espírito. Aí fica essa pulga atrás da orelha para você pesquisar. Próximo domingo nós estaremos aqui tratando sobre a iluminação espiritual do crente na 6ª roda dos esclarecedores. Nós já vamos ficar de pé. Eu quero convidar você, em nome de Jesus, agora ir para o Instagram, corre lá. Os jovens estarão fazendo uma live falando sobre a preparação para a conquista. Eles vão estar discutindo a revista dos jovens, tá? Ana, Júlia e Lucas, você vai ter que ir na página AD Piripiri, urgente, 11 horas eles já estão iniciando essa live aí, discutindo a lição dos jovens, estão preparados ali, estudados para isso. Eu quero agradecer a participação dos muitos irmãos, eu não vou citar nomes aqui para não ser injusto, mas você que participou, que escreveu, que mandou sua dúvida, muito obrigado, nós agradecemos muito você. Nós tentamos aqui numa hora e meia falar sobre um tema que está em discussão aí há muitos séculos, então se nós tivermos errado algum nome, tivermos dito alguma ideia que não condiz com aquilo que nós assembleiamos, cremos, nos exorte em amor, escreva lá, comente, diga, olha, vocês erraram aqui, ó, corrige aí, que no próximo nós teremos grande humildade para nos retratarmos se for o caso. Então, muitíssimo obrigado, que Deus nos abençoe. Quero pedir para o presbítero Kemuel nos despedir em oração, em nome de Jesus. Adonias, o irmão Bruno mandou aqui uma mensagem que achei muito interessante. Bruno, e foi algo que eu pensei hoje pela manhã. Porque quando a gente começa a debater sobre esses assuntos e se aprofundar, muitas vezes vira uma confusão, e talvez o nosso irmão que está assistindo cria uma confusão, dizer, e agora, para onde é que eu vou? O que é que eu devo pensar? E ele fez aqui algo, ele falou algo que eu pensei, não vou ler o texto inteiro, mas vou ler essa parte aqui. Ele diz assim: existem milhões de crentes sinceros, ganhadores de alma, cheios do Espírito Santo, que nunca nem ouviram falar de Calvino ou de Armínio. A igreja verdadeira sempre existiu à parte dos sínodos e reuniões dos supostos, entre aspas, reformadores. A igreja verdadeira nunca nem esteve lá. Somente até aqui que eu vou ler, não vou ler o texto inteiro, mas realmente, irmão, não fique. Se você não compreendeu tudo a respeito disso, se tranquilize. Inclusive, faça a obra, Agostinho dizia o seguinte: não preguem isso no púlpito, né? Não levem isso para a igreja comum. A gente entende que, dependendo da cosmovisão que você abrace, é importante você ter esse conhecimento. Então, teologia não é ruim, mas nós partilhamos da ideia do Bruno, que você não precisa se martirizar se você não conhece tudo isso. Então, nós já vamos nos despedir. Irmão Kemuel nos dirige em oração em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque nessa manhã Tu nos concedeste, Senhor, do Teu Espírito, que Tu nos abriu, Senhor, o entendimento sobre diversos temas, Senhor. Pai amado, nós queremos Te pedir, Deus, que Tu continue, Deus, abrindo o entendimento da Tua igreja, que Tu possas, Deus, fazer, Senhor, uma grande obra no nosso meio nesses últimos dias. Que nós possamos, Deus, não nos ater, Senhor, a diversas discussões, que isso não seja, Senhor, determinante para
a escolha de uma pessoa, Senhor, em te seguir ou não, mas que nós possamos, Deus, a cada dia estarmos nos entregando a Ti, fazendo a Tua obra, a Deus, independente, Senhor, de sermos adeptos de corrente A ou B. Pai amado, que Tu possas, Deus, trabalhar em nossas vidas e nos dar da Tua graça a cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor, o amor de Deus nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Instagram agora.